E conforme eu prometi no bloco anterior, temos um convidado especial aqui no Jornal de Caxias, o vereador Renato Nunes. Bem-vindo, vereador, ao Jornal de Caxias. Muito obrigado, um abraço a todos os amigos telespectadores. Eu estava explicando para o vereador Renato Nunes, antes da gente começar a gravar, o motivo de tê-lo convidado, e ele ficou um pouco surpreso. É porque nós consideramos, se não o vereador um dos vereadores o mais polêmico da Câmara de Vereadores. Te consideras vereador polêmico, Renato? Olha, na verdade eu não me considero um vereador polêmico, né? Eu me considero um vereador de posicionamento firme e forte. Gosto do debate, né? Gosto de mostrar que tenho lado, né? Que tenho posição sobre todos os assuntos, que eu acho que o parlamentar não pode ficar em cima do muro, né? Ele tem que mostrar se ele está do lado de lá ou do lado de cá, né? Então... Falando em ficar em cima do muro, não é a primeira vez que tu é situação ao governo. O vereador Renato Nunes começou lá em 2009, governo Sartori. Isto. Situação, governo Alceu Barbosa Velho, oposição. E agora volta a ser situação. Como é que é essa situação do prefeito Daniel Guerra, do qual tu foi colega vereador, foram parceiros na Câmara? Então, para mim é uma honra, né? Sinto uma alegria muito grande de ser um vereador hoje da situação desse governo, do prefeito Daniel Guerra, né? Que é uma pessoa que está trabalhando muito, né? E que eu fico muito feliz, né? De estar ao lado dele novamente, né? Estive 8 anos como vereador ali do lado dele, trabalhando em conjunto, e hoje ele é o prefeito de Caxias do Sul, né? E eu estou de volta na Câmara. Queria falar sobre essa tua volta. Começou lá em 2009, eleito vereador, depois segundo mandato. Eleito vereador, dessa vez ficou como suplente. Sim. Foi porque o vereador Elisandro Fiuza foi para a secretaria, aí o Tibiriçá não quis deixar a coordenadoria de acessibilidade e, como suplente, tu foi chamado. Não esperava? Não esperava. Me senti surpreso com a notícia, né, porque... O próprio prefeito Daniel Guerra já tinha dito, né, que não tinha intenção nenhuma assim, de fazer. Opositores falam em manobras nos bastidores para que tu retornasse à Câmara. Não foi manobra nenhuma. Acredito que houve a saída de uma secretária, né, e foi preciso buscar uma outra pessoa para preencher essa pasta. O prefeito Daniel Guerra achou por bem convidar o vereador Elisandro Fiuza, que tem todo um histórico também, né? Ele tem capacidade para isso, para ser o secretário. O Tibiriçá era o primeiro suplente, mas como ele está na coordenadoria da acessibilidade, né? Está fazendo um excelente trabalho, que está servindo de modelo, inclusive para várias regiões, né? Ele quis permanecer lá. E eu, como segundo suplente, né? Acabei me surpreendendo que consegui voltar para a Câmara de Vereadores. E nessa volta já há várias polêmicas, entre essas polêmicas uma declaração em relação às críticas dos vereadores e de algumas entidades que estão falando da falta de diálogo do prefeito Daniel Guerra. Tu falou em chororô, mimimi, é isso mesmo? Essa é a tua posição? Exatamente essa palavra, chororô, é mimimi, o diálogo sempre teve, né, as portas da prefeitura sempre estiveram abertas. O problema é que não tem diálogo para quem não quer construir. Tá? Para quem quer ficar só com mágoa de uma eleição perdida, né, pensando no passado, nos seus amigos, seus compadres, seus conchavos que ficaram desempregados, ex-CCs, né? Então, para essas pessoas não tem diálogo, porque elas estavam acostumadas ao jeitinho, né, da acomodação partidária, da acomodação dos amigos, né? Então, não existe esse tipo de diálogo, mas o diálogo com a comunidade, com os segmentos, com as entidades, sempre teve, sempre vai ter. Entre os segmentos mais debatidos é o da saúde. Inclusive, tu é integrante da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, cujo presidente é o vereador Renato Oliveira. Sim. E tem essa questão da UPA Zona Norte, que é a mais polêmica. Tu acredita que a oposição está dificultando para uma possível terceirização e abertura da UPA Zona Norte? Com certeza. O sonho da oposição hoje é que a gente não abra a UPA Zona Norte. Por quê? Porque isso estava no plano de governo do Alceu, foi promessa de campanha do Alceu, né? E ele passou o mandato inteiro e ele não conseguiu abrir a UPA Zona Norte, né, para beneficiar a saúde em Caxias. E nós vamos abrir a UPA Zona Norte até o final de setembro. E o melhor, com recursos próprios aqui de Caxias, porque depois que eles terminaram a UPA Zona Norte em 2014,
o prefeito Alceu, na época, deu entrevista dizendo que não ia abrir, que não tinha recurso, não tinha dinheiro. Mas o nosso prefeito Daniel Guerra, que é um grande gestor, cortou o número de CC pela metade. Os que permaneceram, ele cortou ainda mais 50% de verba de representação, que ganham a metade do que ganhavam antes, e com esse valor está fazendo a economia para abrir a UPA Zona Norte. Outra polêmica envolvendo o vereador Renato Nunes nessa gestão, porque tem outras, né, que não dá tempo aqui de 2009 para cá, em relação ao líder de governo na Câmara. Oficial é o vereador Chico Guerra, mas dizem nos bastidores que seria o vereador Renato Nunes quando assumiu. Mais uma vez, uma maldade da oposição, né? Querem fazer esse jogo de jogar um contra o outro. Já fizeram isso no passado, tentavam o tempo todo me colocar contra o vereador Daniel Guerra na época e colocar o vereador contra mim. O vereador Chico Guerra é o nosso líder de governo, né? Um excelente líder de governo. Eu estou ali para auxiliá-lo, para ajudá-lo, né? Hoje sendo base desse governo do nosso prefeito Daniel Guerra. Outra polêmica, a contratação da sua esposa como CC da Codeca. Falam em apadrinhamento. Não existe nada de apadrinhamento. No momento que eu não me reelegi, né, como eu já falei tantas outras vezes, a gente apresentou nossos currículos, eu apresentei meu currículo, minha esposa apresentou o currículo dela, várias pessoas, houve milhares de pessoas, inclusive, né, ex-CCs, né, pessoas que trabalhavam na outra administração que apresentaram o currículo também. Né? E a minha esposa, ela foi chamada primeiramente para uma seleção, não passou porque não era o perfil de pessoas que estava procurando. Passou um tempo, ela participou de uma outra seleção, né? A qual ela foi escolhida para trabalhar na Codeca. Então não tem nada de apadrinhamento, não tem nada de anormal nisso. Outra questão polêmica. O vereador Rafael Bueno lhe acusou de assédio moral, que você teria entrado gritando no elevador com ele. É mentira, é uma montagem, né? Mais um teatro ali do vereador Rafael Bueno. Aliás, está se saindo bem como, né, artista, né, de teatro, de circo, sei lá o quê, né? Na verdade, eu havia falado para ele e para os demais vereadores que eu iria passar um vídeo na próxima sessão, como de fato passei, ele, vereador Rafael Bueno, do PDT, jogando um tijolo no idoso, agredindo o idoso, jogou um tijolo na casa do idoso, outras idosas também estavam lá, e passei esse vídeo, passei um outro vídeo também, ele tentando passar com carro sobre o idoso. Aliás, o vereador Rafael Bueno, para quem não sabe, ele foi condenado a pagar R$8 mil de indenização por danos morais. Né, e existe um cidadão aqui em Caxias que entrou com a medida protetiva, né, contra o vereador Rafael Bueno. Ele inventou essa história. Como é que estava ali esse clima? Vereador Rafael Bueno versus vereador Renato Nunes, entre outros vereadores versus Renato Nunes. Como é que está o ânimo lá na Câmara de Vereadores? Dá tempo para discutir as questões da comunidade, que a sociedade precisa, ou está muita troca de farpas? Olha, eu gostaria de falar sobre a saúde, eu gostaria de falar sobre a segurança, eu gostaria de falar sobre a educação, gostaria que os vereadores continuassem fazendo aquele trabalho fiscalizador, sugestivo, né, ajudar a administração. Mas não é isso que acontece, é pura mágoa, dor de cotovelo de quem perdeu uma eleição da forma mais horrível possível, porque nós éramos apenas 3 pequenos partidos e eles 23 partidos, tá? Com todo o secretariado, com todo o subprefeito, com 400 CC, pagando mais um monte de gente para fazer campanha, toda a máquina na mão, perderam para 3 partidos pequenos que fizeram uma coligação com o povo de Caxias do Sul. Para encerrar, uma última polêmica desse seu mandato aqui, a homenagem ao cão pastor da Brigada Militar. O cão Dick, o cão da Brigada Militar, 12º Batalhão, né, que morreu, né, e ele serviu a 12º Batalhão durante 9 anos, como um soldado, como um integrante do 12º Batalhão, inclusive ajudou a salvar muitas vidas, a vida dos seus colegas, né, ali os soldados. E ele já estava há 2 anos aposentado, né? O cão também se aposenta, só que ele permaneceu no 12º Batalhão, inclusive estava doente, não andava mais, mas ele era considerado um herói ali por todos os soldados, né? Então faleceu e eu apresentei essa homenagem, porque ali na Câmara o que mais gosto de fazer é homenagem, eles homenageiam um ao outro, um amigo homenageia outro amigo, eu homenageio o bar lá, fulano de tal,
né? Então, por que não homenagear um cão que foi um soldado, um verdadeiro salva-vida, vamos assim dizer, né? Muito bem, quero agradecer muito a sua presença aqui, vereador Renato Nunes, Certo. que a gente não falou no começo, mas é natural de Porto Alegre, foi pastor, Porto-Alegrense, caxiense de coração. pastor durante 23 anos, está aqui na cidade há 14, 15 anos. 14, 15 anos, continuo sendo pastor, não mais da igreja a qual eu participava, que era Universal, mas continuamos ganhando almas para Jesus, pregando a palavra de Deus. Muito obrigado novamente por ter vindo aqui até o Jornal de Caxias e espero que em outras oportunidades voltamos a conversar. Só nos convidar. Um abraço a todos. Muito obrigado. E você fica agora com a previsão do tempo.